Hoje é sábado, 21 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Atlético Paranaense. Hoje é dia de mais uma final. Como eu venho destacando aqui no canal há algum tempo, todos os jogos de agora até a última rodada do Campeonato Brasileiro ou antes da última rodada serão finais para o Botafogo em busca do nosso tricampeonato brasileiro. Então hoje é dia de final no estádio Newton Santos. Vamos trazer todos os detalhes a respeito de Botafogo e Atlético Paranaense nesse nosso giro de notícias com pré-jogo. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Se você ainda não tem uma capinha original do Botafogo da GoCase, tá dando mole. Você tem vários itens bem bacanas, vocês têm várias possibilidades de modelos, de desenhos personalizados, de capinhas que vocês podem colocar as suas fotos em jogos que vocês forem no estádio Newton Santos e, claro, para diversos modelos, não apenas para iPhone, são mais de 200 modelos disponíveis. Se vocês comprarem duas capinhas, utilizando esse cupom canal do TF, vocês levarão mais duas de graça, isso mesmo, compram duas, levam mais duas, utilizando o meu cupom canal do TF, além de frete grátis. Entrem agora na GoCase ou apontando o celular aqui no QR Code ou clicando nos links, eu vou colocar tanto no primeiro comentário e na nossa descrição. Pega essa dica, hein? Hoje, às 21 horas no estádio Newton Santos, teremos Botafogo e Atlético Paranaense, o início da 28ª rodada do Campeonato Nacional. Faltam 11 rodadas, 33 pontos em disputa. Precisamos de mais 5 ou 6 vitórias para o título brasileiro. Se o Botafogo vencer hoje o Atlético Paranaense, nós já estaremos classificados para a Libertadores. Parece que é pouco, mas é uma classificação com 11 rodadas de antecedência para a Copa Libertadores da América. Não matematicamente, né? Porém, já simbolicamente, esta pontuação, uma vitória hoje, já nos colocará na principal competição sul-americana. Mas o grande foco do Botafogo é o título brasileiro e uma vitória hoje dentro do estádio Newton Santos, em cima do Atlético Paranaense, será fundamental para que esse nosso objetivo seja alcançado. Hoje nós teremos um Botafogo praticamente completo, com a sua escalação praticamente a ideal. Esses foram os jogadores relacionados pelo técnico Lúcio Flávio e esta aqui deve ser a nossa provável escalação, com Lucas Perry, Di Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, Júnior Santos, Vitor Sá e Tiquinho Soares. É aquilo que o Botafogo tem de melhor, é aquele time que o Botafogo colocou desde o Campeonato Brasileiro, desde o início do Campeonato Brasileiro e tem conquistado pontos importantes. Hoje será dia de lançamento de camisa, vocês viram ontem, noite estelar dentro do Botafogo, dentro do estádio Newton Santos, com bastante festa. Mas o torcedor, ele só quer uma festa no estádio Newton Santos. Após o apito final, com a torcida gritando, com a torcida comemorando mais um êxito do nosso clube em um jogo do Campeonato Brasileiro. Nós queremos isso, eu quero comemorar mais uma vitória do Botafogo no Brasileirão. Eu quero comemorar mais uma grande conquista do nosso clube no Campeonato Brasileiro. Não quero apenas o lançamento da camisa, eu quero uma festa ali às 23 horas após uma grande vitória. Botafogo tem que jogar melhor do que atuou contra a equipe do América Mineiro. Se o Botafogo jogar como atuou na última quarta-feira, vai ser um jogo bastante complicado. Se conseguirmos jogar nível Fluminense em relação à intensidade, em relação à criação, à disputa, a você não ceder espaços para o adversário, as chances do Botafogo conseguir uma grande vitória no estádio Newton Santos serão gigantescas. Mas a gente tem que fazer uma partida perfeita. Hoje é dia de partida perfeita. Precisamos voltar a vencer no Newton Santos. São 2 jogos que a gente não vence. Um por irresponsabilidade, aliás, os 2 por irresponsabilidade do técnico anterior, o Bruno Lage, que errou na escalação contra o Flamengo e também errou na escalação contra o Goiás. Mas se tudo der certo, o Botafogo conseguir jogar aquele futebol que pode jogar, com todo respeito à equipe do Atlético Paranaense, temos tudo para vencer o Furacão. Se você não conseguiu comprar os ingressos, já que foram esgotados, e não sabe onde assistir, é muito simples. Jogo no Sport TV a partir das 20 horas, ou em 4K, ou em HD, você escolhe a melhor maneira para assistir a este jogo do Botafogo. E para você entender um pouquinho mais o que é o Atlético Paranaense, o Leonardo Dantas traz todas as informações. Vale aí, Léo. Fala aí, seus líderes do Brasileirão, beleza? Tudo bem, Thiago?
Vamos analisar mais um adversário do Botafogo nessa caminhada rumo à reta final do campeonato. O Brasileirão parece que não acaba nunca, né? Chega o Natal, mas não chega a decisão do campeonato. Já parece que tem 3 anos e 100 e tantas rodadas. Esse Brasileirão 2023 ninguém aguenta mais de tanta ansiedade. Mas enfim, estamos nos encaminhando, né, para essa reta final de competição. E nos embalos de sábado à noite, duelo contra o Atlético Paranaense no Newton Santos. Então vamos analisar o Furacão, que está em 6º lugar, vem de vitória, de virada, 2-1 sobre o Grêmio em Porto Alegre, resultado que recolocou o rubro-negro paranaense no G6 na zona de classificação à Libertadores. 44 pontos, 12 vitórias, 8 empates, 7 derrotas, é só o 4º time que menos perdeu na competição até aqui, o que mostra que é, sem dúvida nenhuma, um adversário difícil de ser batido. Fez 40 gols no campeonato, sofreu 31. Nos últimos 11 jogos, uma derrota apenas. Depois de algumas oscilações em função de troca de treinadores, sofreu um pouquinho, mas está se reencaminhando, se recolocando no pelotão de elite, onde a gente imaginou que o Atlético ia ficar, porque tem sido muito constante nos últimos anos. A sequência é de apenas uma derrota nas últimas 11 partidas. É o melhor momento do time dentro do campeonato. Fora de casa, apenas 3 vitórias nas últimas 14 partidas disputadas longe da Arena da Baixada. Não é um bom número, portanto não é um time que assusta tanto assim jogando como visitante. No Brasileirão, apenas 38% de aproveitamento longe do seu próprio estádio. Então, pensando taticamente no Atlético, o que a gente pode destacar? Na defesa, o time tem 2 problemas crônicos. E que mesmo com uma ligeira alteração no modo de jogar, nessas últimas partidas tem jogado com 3 zagueiros, elas continuam mantendo porque os movimentos são semelhantes. Primeiro que o time tem dificuldade quando sofre o contra-ataque. Isso era muito comum no esquema anterior, o 4-3-3, porque os laterais do Atlético sobem muito, e aí sobravam os 2 zagueiros com um volante, porque o Atlético também tem essa característica de um volante aparecer lá na frente. E aí estourava nos 2 zagueiros e nesse um volante mais defensivo, que acabavam sendo Fernandinho e Thiago Heleno. Então eles são mais lentos do que a maior parte dos outros atacantes, principalmente que se você, né, na lógica, pensar que o outro time está vindo no contra-ataque, é com algum jogador mais veloz, né, para puxar essa arrancada em velocidade. E aí para Fernandinho e para Thiago Heleno ficou muito complicado. Então meio que sobrava um cara um pouco mais ágil para tentar esse combate contra o outro time. E o Atlético sistematicamente teve essa dificuldade nos contra-ataques. Com a linha de 3 atual, a questão da lentidão dos jogadores muda um pouco, porque esse peso diminui um pouco em relação ao Fernandinho e fica mais para os 3 zagueiros. E aí o Thiago tem a companhia de 2 caras mais jovens. Essa questão melhorou um pouco, mas ainda assim o time continua sofrendo muitos contra-ataques, porque sobe com muita gente, perde a bola ali mais ou menos no meio campo, e aí o adversário tem um campo inteiro com só a linha defensiva lá atrás para tentar salvar. Outra questão importante é o espaço entre linhas que o Atlético Paranaense dá. E isso tem muito a ver com o fato dessa aproximação dos volantes que eu falei, né? Fica um espaço muito grande, porque os jogadores do meio campo, que teriam um papel mais defensivo, encostam no terço final, os zagueiros ficam lá atrás, sobra um espaço muito grande, e aí o meio campo e o ataque adversário tem bastante espaço para tentar encaixar uma jogada perigosa. São as 2 armas que o Botafogo vai ter sem dúvida nenhuma, porque são erros e problemas recorrentes no time do Atlético. De positivo, claro, o Bento. Ele não lidera as estatísticas de defesa, como o PR, por exemplo, mas a gente sabe que é um espetacular goleiro, e contra o Botafogo ele costuma ser um pouquinho melhor, né? A gente costuma dizer que vários goleiros viram Neuer contra o Botafogo, né? A gente brinca muito isso do Tadeu, do Goiás, por exemplo. O Bento é mais um exemplo disso. Então é preciso caprichar nas finalizações para que elas não fiquem tranquilamente nas mãos do Bento. Pensando o Atlético agora do meio para frente, na fase ofensiva. Vou começar falando do Zapelli. Meio-campista argentino, tem sido convocado para a seleção. É uma grata surpresa, confesso que eu não conhecia o jogador até que ele chegasse ao Atlético. É o 10 clássico. Domina o meio-campo, recebe várias tijoladas e distribui bolas redondinhas e consegue se adaptar muito bem ao estilo do adversário. Se é um adversário que tem uma marcação muito forte pelo meio de campo, ele recolhe essa bola quando ele recebe e abre o jogo. Joga para os laterais, joga para os pontas, e essa é uma jogada forte do Atlético, né? A bola aberta e sendo fechada logo na sequência para quem estiver lá dentro da área. Então esse jogo encaixa muito bem. Quando o adversário consegue marcar bem os lados do Atlético,
ele se readapta e joga um pouco mais por dentro. Tenta a triangulação com quem está próximo, algum atacante sai da área para tentar esse espaço e ele consegue fazer a infiltração. É só a gente ver, ele teve um gol, por exemplo, no meio de semana contra o Grêmio que ilustra muito bem. Então é preciso ficar de olho no Zapelli porque é um jogador muito completo. Outra jogada importante do Atlético, os cruzamentos, falei aqui da importância, né? Você tem o Coelho como ponta, você tem dois laterais que chegam muito, então é natural que essa bola seja cruzada. O Atlético não é aquele time que fica chuveirando a torto direito de qualquer maneira na sorte. É uma jogada perigosa que acontece sempre que o jogo pede. E aí tem gente lá dentro da área com qualidade. É claro que nas bolas paradas você tem os zagueiros que são muito bons, o Thiago Heleno, o Kaique Rocha fez um gol contra o Grêmio também no último meio de semana. E até o Eric, que é um volante que aparece muito bem para o jogo aéreo também. Então é preciso ficar de olho nos cruzamentos do Atlético. A aproximação dos volantes é sempre muito preocupante. O Eric e o Alex Santana, por exemplo, são exemplos, com perdão da redundância, eles sempre aparecem ali próximos da área ou dentro dela. O Eric tem a bola pelo alto, o Alex tem finalização, tem passe, então é preciso monitorar e acompanhar sempre de perto essa movimentação. O Atlético também tem o chute de fora como arma importante, Vitor Bueno chuta bem, o Alex Santana chuta bem, então não pode dar espaço para essa finalização. Agora, o grande nome de jogada do Atlético Paranaense é a bola longa. Receber no meio e estilingar ela lá para frente. Não precisa nem ser a bola alta, né? Para passar por cima da linha defensiva. Pode ser por baixo, aquela bola enfiada rasgando a defesa. Mas a bola longa para pegar um dos atacantes em arrancada de frente para o gol, não é aquela bola longa como a do Botafogo, que, por exemplo, o PR lança lá de trás, o Tiquinho mata no peito, domina, gira, né? Fazendo aquele pivô que ele faz muito bem. É uma arrancada que pega os atacantes de frente para o gol. O gol, por exemplo, do Atlético contra o Bragantino, na rodada retrasada, é um bom exemplo disso. Muitas bolas desse jeito pro Pablo. Naquele jogo, o Pablo não tinha a companhia do Canóbio. Nesse jogo ele também não vai ter, né? Contra o Botafogo, o Canóbio está suspenso e não vai jogar. Então, é claro que não ter o Canóbio é um alívio, porque é um jogador que exige muito da defesa, que é muito chato de se marcar, mas o Pablo consegue fazer essa função. Acho que com menos qualidade técnica, um pouquinho individual, mas consegue fazer essa função. Então tem que tomar cuidado com a bola longa e com as arrancadas do ataque do Atlético. A boa notícia, né? Já falei aqui, o Canóbio não joga e o Vitor Roque também não, tá machucado já de longo prazo. Então é excelente para o Botafogo que dois dos principais nomes do Furacão não estejam em campo na noite desse sábado. Bom jogo, galera! Valeu, Léo! Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Aquele recadinho de sempre. Volto hoje às 23 horas lá do estádio Newton Santos com a nossa live pós-jogo. Volto hoje para nossa casa depois de não ter ido na partida contra o Goiás. Estarei de volta hoje no nosso estádio em busca de mais uma vitória do nosso clube. Para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Olha aí, Leozão. Fala TF, fala pessoal de casa, hora de voltar ao Newton Santos. Hora de jogar contra o Atlético Paranaense em mais uma decisão pelo Brasileirão. O jogo é duro, mas vamos por mais 3. Confiança, vamos apoiar o Fogão, vai dar tudo certo. Eu vou dizer para vocês que sim, o adversário tem vantagem nos números do confronto, mas o importante é o momento atual. E atualmente, o Botafogo manda quando joga em casa. Tem sido assim na temporada 2023 pelo Campeonato Brasileiro, por isso somos o líder da competição. Vamos continuar assim. O Glorioso enfrenta o Furacão desde 1936, que eles se encontraram num amistoso, mas em jogos oficiais se encontram desde 1968. Vencemos o Robertão naquele ano, era o primeiro Brasileirão da nossa história, e o Atlético esteve no nosso caminho. Resultado final, 1-0 para o Bota, com gol de Paulo César Caju, que ainda iniciava sua carreira com o manto glorioso. A primeira partida em que o Botafogo recebeu o Atlético Paranaense na sua casa foi só em 1974. O resultado é de vitória, 3-1 com gols de Roberto Carlos e Rodolfo Fischer 2 vezes. E você deve estar se perguntando aí de casa, né? Como é o desempenho na casa do Fogão, na nossa casa? Pois então, eu trago a resposta para vocês. Nos nossos domínios, a vantagem é nossa. No total, são 27 jogos no Rio de Janeiro, com 15 vitórias, 3 empates e 9 derrotas. Esses são números de todas as competições, mas só pelo Brasileirão são 24 jogos. Uma vitória para destacar aqui, encerrando a minha participação aqui no canal do TF, aconteceu em 2011. No dia 16 de outubro, vencemos por 2-0 o adversário deste sábado. Os gols foram de Antônio Carlos e Louco Abreu de pênalti. Em 2011, tínhamos um atacante eficiente. Em 2023, também temos. Por isso, vamos por mais uma vitória. Espero que vocês tenham gostado.
Espero todos vocês lá no meu canal, canal Memória Alvinegra. Grande abraço para vocês, valeu TF, valeu, fui. Valeu, Leozão, valeu, Léo Dantas, muito obrigado por suas participações. Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, o que a gente tem que fazer hoje é uma coisa, parece que simples, mas é jogar o nosso futebol. Botafogo jogar o futebol que pode, mesmo o Atlético Paranaense sendo um time bem interessante, como o Léo Dantas trouxe, com as suas qualidades e com seus defeitos, eu não duvido que a gente vença no estádio Newton Santos. Se vencer jogando bem, ótimo. Se vencer jogando mal, vai dar aquele aperto no peito, mas ótimo também. Hoje a gente não pode sair do estádio Newton Santos sem mais 3 pontos. Faltam apenas 5 ou 6 vitórias. E esta primeira, nesta reta final do Campeonato Brasileiro, tem que acontecer hoje em nossa casa. Tamo juntos, vamos lá. A ansiedade tá grande, eu sei que vocês estão ansiosos, eu também tô ansioso, mas se Deus quiser, as coisas acontecerão positivamente para o nosso Botafogo. Beijo, tchau, tchau. Fui, fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Volto às 23 horas com a nossa live pós-jogo. Valeu e fui, tamo juntos.